psicológicos, o mais comum é o teste de atenção. O Detran, ele usa aquele teste que tem uns pauzinhos que você tem que tentar encontrar igual, é um teste de atenção. Quando vocês forem estudar esse teste, vocês vão ver que você consegue avaliar várias coisas, tanto quantitativamente, como alguns dos itens que a gente falou, como qualitativamente. Apesar de eu ter um nível de atenção adequado para alguém do meu nível de escolaridade, algumas características, né, qualitativas, como a questão da vigilância que eu comentei com vocês, eu não fui muito bem. Isso vai ficar claro no teste. Vocês vão ter essa disciplina. Eu não lembro se é testagem 1 ou testagem 2, mas vocês vão ver esse teste. Então, em geral, para seleções, a gente vai fazer esse tipo de testagem. Ou então, para pacientes com suspeitas de questões psiquiátricas também, a gente pode estar aplicando. Mas na clínica tradicional, que é a que vocês vão fazer aqui, aqui que eu digo na Pitágoras, né? Vocês muito provavelmente vão utilizar um pouco mais dessa forma mais qualitativa de avaliar e não quantitativa. Então, quando a gente fala de prestar atenção, né, o Mini Mentor, que eu vou já explicar para vocês como é que faz, é uma forma de você estar avaliando, tá certo? Lembrando que para fazer testagem é importante a gente estar utilizando instrumentos, né, validados. No site do Conselho Federal de Psicologia tem quais são os instrumentos que nesse momento estão sendo válidos para fazer esse tipo de coisa. E mesmo aplicando um instrumento que seja validado, eu preciso ter certeza que a pessoa que está sendo testada, ela não passou, né, por uma questão de cansaço, falta de motivação ou está com ansiedade, porque isso provavelmente vai mudar os resultados da minha avaliação. E quando eu vou fazer uma avaliação de atenção e consciência sem testes, que é o mais comum dentro do processo da clínica, a gente também tem que estar sempre avaliando se essa pessoa não está desviando da atenção, se ela não quer falar sobre aquele determinado assunto. E, Carly, como é que eu sei que a pessoa não está desviando do assunto? Da mesma forma como a gente faz com as testagens psicológicas. Lembrando que quando eu vou aplicar um teste, eu nunca aplico só um teste para a gente avaliar determinado assunto. A gente aplica geralmente 3 testes para ver se o resultado é o mesmo nos 3 testes. Porque às vezes a pessoa se sai mal no teste porque ela não entendeu os comandos, por uma outra motivação. Eu não posso dizer que uma pessoa traçar um perfil de personalidade de alguém baseado apenas em um teste, tá certo? Então, na clínica, se você observa que essa pessoa tá com dificuldade de atenção, faça a mesma atividade de outras formas. Como assim? Por exemplo, quando eu vou fazer algumas perguntas sobre atenção, eu observo nas crianças, tá certo? Eu observo que às vezes eles ficam meio nervosos. Ai, a tia tá me testando. Quando eu faço a mesma pergunta dentro de um jogo, dentro de uma brincadeira, inclusive foi por isso que eu comecei a desenvolver tecnologias, a ideia era você fazer as avaliações dentro de uma forma lúdica, em que a pessoa não fica tão ansiosa, então naturalmente ela se sai melhor. Foi por observar nas crianças isso. Quando eu ia fazer um teste, quando eu ia fazer alguma coisa mais estruturada, em geral eles se sentiam testados, já ficavam mais ansiosos e o rendimento caía. Então a gente tenta encontrar outras formas de se fazer essa avaliação de uma forma menos estruturada, que gere menos ansiedade. Agora um pouquinho de algumas partes do nosso cérebro e da questão da atenção. Eu falei do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista qualitativo, mas sim, né? Problemas de atenção podem estar relacionados com partes específicas do nosso cérebro. Por exemplo, o córtex pré-frontal, que é essa região da frente do nosso cérebro, que é a região responsável por organização, planejamento das nossas atividades, ela é muito importante nesse processo, né? De concentração e de seleção de estímulos. Quem tem algum tipo de lesão no córtex pré-frontal, por conta de demências, por conta de traumas, por conta de lobotomia, que é uma cirurgia que se faz para retirar essa parte do cérebro. Ela já foi comum no começo do século passado. Eles faziam isso muito em mulheres. Havia uma perseguição, né? Tipo, uma mulher quando tinha um comportamento um pouco fora do padrão, um pouco mais parecido com o comportamento masculino, era tida como louca. Então, eles tiravam, gente, essa parte do cérebro. Um negócio muito louco. Então, essas pessoas vão apresentar uma certa dificuldade na atenção. Alguns exames, como o eletroencefalograma,
ele vai registrar no córtex pré-frontal as ondas de expectativas que são potencialmente mais lentos. Então, essas pessoas podem ter as ondas mais lentas quando o indivíduo está realizando um esforço intelectual. A gente vai ver uma coisa semelhante a essa com as pessoas autistas. Vocês conhecem algum autista? Se sim, vocês já devem ter observado que eles se sentem muito mal em ambientes com muita estimulação. Tipo, tá num restaurante. Tá num restaurante, tem o músico tocando, tem as pessoas comendo, batendo no prato, as pessoas conversando. Em geral, eles tendem a ficar mais angustiados nesses ambientes. E por quê? Porque as ondas cerebrais, né, a mensagem que é passada de um neurônio para outro, no caso das pessoas com autismo ou com alguns desses problemas que eu falei para vocês, é mais lento. Então, essas estimulações acabam sendo muito mais dolorosas. Por quê? Porque é como se fosse tudo ao mesmo tempo e de uma forma muito mais intensa, porque passa bem mais devagar. Então, eles tendem a ficar mais agitados, tá certo? Deu para entender? Vocês não viram? Vocês já viram neurônio com low vis? Já viram neurotransmissão? Ótimo. Então, vocês sabem que esse impulso nervoso é exatamente essa informação. Na pessoa com autismo, ela é mais lento. Então, você imagina um monte de estímulo passando de forma mais lenta. É como se para eles o estímulo fosse muito mais intenso. É por isso que eles se desorganizam quando eles estão num ambiente que tem muita estimulação. Melhorou agora? Pronto. Hoje em dia também, a gente... Retornando aqui à questão do córtex pré-frontal, hoje em dia estudos de neuroimagem, como as tomografias, né, com emissão de positons, elas vão mostrar que uma pessoa desvia a atenção no campo visual, o córtex pré-frontal ele é ativado. Inclusive, a gente está usando muito esse PET, para poder fazer diagnóstico precoce em crianças autistas. Geralmente, aqui em Fortaleza eu desconheço se tem, mas eu sei que no Sudeste tem. Eles usam tipo um capacetezinho que eles botam na criança, com um óculosinho que eles vão colocar as imagens. E a gente vai observar se essa criança vai desviar de figuras humanas. Se ela tiver pouco interesse por figuras humanas, a gente já começa aí a desconfiar de um possível caso de autismo. Então, essa criança já é encaminhada para estimulação precoce com 6 meses. O que a gente sabe que hoje o melhor tratamento, né, a melhor prevenção do autismo é fazer o diagnóstico precoce e iniciar os tratamentos de forma precoce. Aqui em Fortaleza eu não conheço nenhuma clínica que faça isso, mas lá fora já estão usando, certo? Aí a gente vai falar agora do córtex parietal posterior. Em geral, é nesse córtex que as informações elas são integradas, né? Tanto as primárias como as secundárias, tanto as questões do sistema visual como do sistema auditivo. Por isso, ela é considerada tão importante no papel de focalizar a atenção e também para a questão do espaço extrapessoal. Então, em geral, pessoas que têm algum problema, alguma questão, né, no córtex parietal vão ter essa dificuldade. Aí eu volto em falar dos autistas, né? Então, assim, a gente já tem alguns estudos que vão estar trazendo que o córtex parietal das pessoas autistas tem algumas alterações estruturais. É por isso que para elas é tão difícil prestar atenção, focar, porque às vezes eles até focam, mas é como se no lóbulo parietal que essas imagens precisam ser agregadas, estruturadas, elas não conseguem operacionalizar isso de uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma mais eficiente, né? Então, geralmente, quem tem lesão nessa área vai ignorar os estímulos localizados nesses campos sensoriais, visuais e auditivos, que não é incomum a gente ver no autismo, mas no autismo a gente percebe muitas vezes que o campo auditivo, principalmente, eles acabam aí você imagina, eles não prestam atenção e quando eles prestam atenção é aquela chuva de estímulos, então eles acabam ficando um pouquinho perturbados, né, assim, desorganizados, que é o termo técnico correto. Em geral, eles costumam dizer que no hemisfério direito a gente vai dirigir mais a nossa atenção para o campo visual, enquanto no hemisfério esquerdo a gente vai controlar mais a atenção no campo visual direito, certo?
Já no córtex parietal posterior, a gente observa um aumento da atividade neuronal quando a gente vai apresentar objetos biologicamente significativos, como água. A gente está falando muito mais daqueles estímulos primitivos, né? Fome, sede, é como se fosse a parte nossa responsável pela nossa sobrevivência. Então, alguns estudos de neuroimagem vai mostrar que quando uma pessoa desvia sua atenção do córtex visual, o córtex parietal posterior ele é ativado. Aí eu vou falar pra vocês do tálamo. O tálamo é uma das partes do cérebro. O Lovis pode explicar isso melhor pra vocês, né? Em geral, ele tá ligado ao núcleo reticular e ele vai ter uma função de regular a transmissão dos estímulos nervosos, né? Então, assim, ele é uma espécie de filtro daquilo que chega. Na aula de neuropsicologia, a gente vê muito isso, né? Como cada parte tem uma função específica e essas partes precisam trabalhar juntas para que, de fato, a gente consiga operacionalizar as mínimas coisas. O Luria, que vocês vão ter a oportunidade de estudar, ele vai falar muito como se o nosso cérebro fosse uma banda. E se alguém toca errado, a música não fica legal, né? Eu acho que isso é uma boa metáfora. Vou falar da dopamina. A dopamina, gente, é um neurotransmissor que vocês estão vendo. Vocês já viram neurotransmissores com Lovise? Pronto, vocês vão conhecer melhor a dopamina com Lovise, lembrando que ele é um neurotransmissor e que a falta de dopamina, né, ela pode levar a um comprometimento da atenção relacionada a estímulos ambientais, né? Essa substância, por outro lado, a gente vai ver muito pessoas com depressão, né, que vão apresentar problemas de dopamina. Por outro lado, pessoas que usam drogas como cocaína, como anfetamina. Lembrando para vocês que a ritalina é uma modificação da anfetamina. Ela pode ter uma exacerbação da atenção. Então, pessoas que estão, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, que é o pessoal que trabalha em bolsa de valores, que tem que ser super atento, cada, né, mudança mínima que significa muitos milhões e milhões. Dizem por aí que o pessoal da bolsa de valores usa muita cocaína, usa muita anfetamina. Motoristas que trabalham horas e horas, né? Inclusive é conhecido como o remédio dos caminhoneiros. E eles tomam essas drogas exatamente porque aumenta o nível de atenção, tá? Então, pessoas que têm algum tipo de transtorno vão ter uma queda na dopamina e muita gente usa de forma artificial. Tem um documentário no Netflix, que eu não lembro o nome, mas vocês podem procurar lá, anfetamina, Netflix, ritalina, Netflix. Aí só eu olhar aqui, gente, só um segundo, peraí. Esse documentário, gente, é muito legal. Que ele vai falar sobre o crescimento no número de pessoas usando esse tipo de droga nos Estados Unidos para poder ter um rendimento, né? Um alto rendimento. E não estou achando. Achei. É Take Your Pills, o nome do documentário. Que chama, é como se fosse Pegue Sua Pílula, certo? Que é falando um pouco sobre a droga do TDAH. Vocês vão, inclusive, ver o médico que desenvolveu a teoria do TDAH. É bem legal esse documentário. Acho que vale muito a pena. E aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria das ciências cognitivas, que vocês vão ter a oportunidade de estudar com a professora Ana, inclusive, lá no futuro. Que ela vai trazer que a consciência ela vai formular constantemente hipóteses sobre o mundo exterior, as quais a atenção, através da senso-percepção e da ação motora, precisa confirmar ou refutar. Ele vai trazer que o córtex ele vai criar as expectativas, que vai emitir os disparos de ondas eletroquímicas que são transmitidas ao tálamo e ao hipocampo. Lembrando que o hipocampo é a região responsável pela memória, tá? E quando chega à região subcortical, informações do mundo externo com características eletroquímicas semelhantes, ocorre aí uma sincronização. Essa sincronização irá propiciar uma maior nitidez e clareza na imagem do objeto da consciência. Então, esse vai resumir um pouquinho todos esses processos que eu apresentei para vocês, como é que essas coisas precisam acontecer na sua sequência lógica.
E qualquer problema estrutural em algumas dessas partes, ou qualquer problema no sentido de transmissão da informação, que vocês estão começando a estudar agora a questão dos neurônios, pode acarretar, né, num erro de leitura, que aí podem acontecer problemas de delírio, podem acontecer problemas de atenção. Em geral, pessoas que têm transtornos mentais podem apresentar esses quadros, ou pessoas até que estão saudáveis podem apresentar momentaneamente algumas dessas características, certo? Alguma dúvida?